Deus. Bem, cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos, por estarmos na casa do Senhor, pela oportunidade que Deus nos tem dado de cultuarmos o nome dEle, reunidos em sua presença. Quantos irmãos estão firmes com Jesus podem dizer amém nessa noite? Glória a Deus, glória a Jesus. Louvemos ao Senhor porque Ele é bom e grande. Glória a Deus. Esse período de pandemia, tenho certeza que muitos de nós, muitas pessoas têm passado por lutas tremendas. Alguns irmãos talvez dores terríveis, mas Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado da sua família, Deus tem cuidado da sua vida. Graças a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem te segurado pela tua mão e tem te firmado para que você não desvie, para que você não se perca. Glória a Deus. Gostaria de convidar os irmãos para lermos um texto da palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Vamos ler os versículos do 32 ao 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 32 a 35, para nossa meditação. Você que está nos ouvindo, participando também deste culto pela internet, Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quantos irmãos encontraram? Pode dizer amém? Que diz assim o texto bíblico: e aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Quantos creem que esta palavra é fiel e verdadeira? Dá glória a Deus nessa noite. Glória a Deus. Não é porque estamos na necessidade de ter distanciamento social que nos privamos da possibilidade de darmos glórias a Deus, de engrandecermos o nome do Senhor, de abrirmos a nossa boca, de levantarmos as nossas mãos para o alto, fecharmos os nossos olhos, depositarmos diante do trono da graça todas as nossas queixas, as nossas dores. O Senhor Jesus está no meio da sua igreja, no meio do seu povo, e Ele escuta as orações, Ele escuta o clamor, e Ele vai ao encontro das vidas para socorrer. Glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, no trecho que nós lemos, conta a história bem particular de um cidadão chamado Enéas. Nesse momento, a igreja primitiva estava num contexto de expansão. Expansão, os irmãos entendem, a perseguição já havia se levantado contra a igreja. Isso fez com que muitos se espalhassem por vários territórios. Porém, enquanto a igreja era aparentemente dispersada pelas regiões, o Senhor Jesus trabalhava por meio dos seus servos para que a mensagem do Evangelho chegasse a todos os cantos habitados daquela época. No capítulo 9, nós temos um cenário um tanto quanto terrível de se imaginar, porque a Bíblia conta que havia um homem que estava doente, que era paralítico, e há 8 anos que ele estava numa cama. Não sei se os irmãos conseguem imaginar essa cena. Alguém que passa 8 anos deitado sobre uma cama, e a Bíblia diz que ele estava jazendo numa cama, havia 8 anos e era paralítico. Dá a entender pelo texto que ele não estava na cama porque era paralítico. Ele era paralítico, mas fazia 8 anos que ele havia sido acometido por uma doença que o deixou ainda mais prostrado, sem a capacidade de agir,
sem a capacidade de fazer outras atividades. Ele estava prostrado naquela cama há 8 anos e ainda era paralítico. Dá para imaginar que feridas se abriram em seu corpo, que as dores que esse homem sentia talvez eram terríveis. Na minha cidade eu conheci uma senhora que ela adoeceu e ficou por muito tempo deitada em uma cama. Como consequência, feridas se abriram em suas pernas, e pelo tempo que ela passou, por conta daquelas feridas que não foram muito bem tratadas, as pernas dela começaram a se juntar, porque as feridas se abriram, iam cicatrizando, e a carne de uma perna com a outra ia se juntando, ia emendando as pernas daquela mulher, consequência do tempo que jazia deitado. Imagina a situação deste homem. A Bíblia não conta sobre a sua família. A Bíblia simplesmente narra que Pedro encontrou alguém naquela situação e achou ali, na região de Lida, um homem chamado Enéas. E é interessante, meu querido, porque Enéas quer dizer louvor. E eu te pergunto, como alguém pode louvar a Deus? Como alguém tem coragem de tirar do seu coração louvor e adoração, passando por uma situação tão terrível como esta? Paralítico, doente há 8 anos, prostrado numa cama, talvez com pouca assistência familiar. Como o Enéas, cujo nome significa louvor, tem coragem, evangelista Joseano, ou tem forças para tirar de dentro de si louvor a Deus? Satanás, por meio desta enfermidade, ou a luta que veio sobre Enéas, veio com toda a força para que ele não tivesse motivos para louvar, para que o louvor saísse do coração de Enéas. Enéas, cuja identidade está relacionada ao louvor, agora por conta de uma luta há 8 anos, talvez se sinta questionado se realmente ainda vale a pena, se realmente compensa. Mas, meu Deus, por que comigo? O que eu fiz para merecer tamanha angústia? O que eu pratiquei para sentir tamanha dor? A força de Enéas para louvar talvez estava se indo. 8 anos naquela situação. Que motivos para engrandecer a Deus? Que motivos para dar glórias a Deus? Mas ia chegar um tempo na vida de Enéas em que o quadro da história de Enéas seria revertido, em que Deus iria transformar a vida daquele homem. Eu quero dizer uma coisa para você. Não sei qual foi a luta que ele sobreveio, não sei qual foi a tempestade que se levantou sobre a sua vida, sobre a sua família, mas nós servimos a um Deus que Ele te vê. Podem ter se passado os anos que se passaram, mas Deus te vê, Ele te conhece, Ele não se esqueceu do que você já fez e tem feito na obra dEle. Deus te vê, Deus sabe o teu endereço, Ele te conhece muito bem. Deus é aquele que no meio de uma multidão sabe identificar o carente, o necessitado e vai ao encontro da pessoa. Deus é aquele que vê o anônimo no meio de uma multidão. Não se preocupe, porque no meio de todas as situações, Deus lhe vê, Deus lhe contempla, Ele conhece a sua situação. E este homem, jazendo numa cama há 8 anos, a luta atinge diretamente a identidade daquele homem. Enéas, agora talvez, já não consiga fazer jus ao seu nome, aquilo que lhe define, que é o louvor. Talvez agora, por conta da luta, da dificuldade, tenha perdido para Enéas, aos seus olhos, a capacidade de fluir. Porque se a minha identidade é o louvor, mas que motivos eu
tenho para louvar, evangelista Dimã? Que motivos eu tenho para engrandecer com tamanha dor, tamanha angústia na minha vida? E sabe o que é que eu lembro quando eu olho para esse texto? Lá em 1 Samuel, quando Saul manda chamar alguns dos seus guardas e dizem: tragam a Davi, porque eu quero matá-lo. Podem trazer mesmo a ele mesmo na cama, porque na cama mesmo eu vou matá-lo. As situações às vezes vêm sobre a nossa vida e tentam te deixar prostrado. E se depender de Satanás, ele quer te ver prostrado e prostrada mesmo, porque ainda que seja na cama, o interesse do inimigo é te destruir, é destruir a sua vida, é destruir a sua alma. Porém, nós servimos a um Deus grandioso, e eu quero dizer nessa noite que talvez você tenha chegado aqui prostrado ou prostrada, mas é um Deus que vai te libertar e te levantar dessa cama nessa noite. Vai fazer com que você se erga novamente, recupere as suas forças, repreender a doença, sarar a enfermidade que te aflige. O Deus que nós servimos, Ele tem este poder, Ele tem todo o poder. Ele te viu no meio da tribulação, quando ninguém mais olha para você, quando ninguém mais te vê, Deus te vê e te contempla. Ele não vai deixar com que Satanás, com que o inimigo, com que esta luta te derrube, te aflinja mais e te destrua, porque Ele é o Deus que levanta e que tem um plano na sua vida. A identidade de Enéas foi questionada pela luta. Enéas, por este momento que ele viveu, talvez ele passou a se perguntar: meu Deus, mas por quê? Por que isso comigo? E essa cama que ele estava deitado, não é uma cama como nós temos hoje. Era mais ou menos um lençol no chão, em que aquele homem estava deitado ali por 8 anos. Porém, um homem de Deus, um servo do Senhor, chegou naquela cidade, e aquele homem tinha uma palavra que talvez fosse novidade para Enéas. Por 8 anos, deitado, mas chegou um momento em que Deus ia dar um basta na luta de Enéas, no problema que ele enfrentava. E no versículo 34, a Bíblia menciona uma expressão de Pedro para Enéas, e não precisou de uma mensagem muito grande, não precisou de um convite para que Enéas aceitasse a Cristo. Apenas uma palavra foi suficiente para transformar a vida daquele homem, e apenas uma palavra de Deus na nossa vida basta para que a nossa vida seja transformada, para que a nossa vida seja resgatada. Basta uma palavra da parte de Deus, e o seu coração será restaurado, e a sua saúde será restaurada. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Não foi Maria, não foi o próprio Pedro, não foi José, não foi o Mateus, não foram os apóstolos, é Jesus Cristo. É no nome de Jesus Cristo que o paralítico se levanta, que o cego volta a ver, que o surdo ouve, que o morto ressuscita. É no nome de Jesus que o mais terrível pecador que era eu volta a ter comunhão com Deus. É no nome de Jesus que as enfermidades vão embora, que a lepra é curada, que o pecado é retirado, que o homem mais vil pecador é limpo dos seus pecados. É no nome de Jesus que a transformação do homem acontece. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que está aqui nessa noite, o segredo de tudo é o nome de Jesus. No nome de Jesus há livramento, no nome de Jesus há cura,
No nome de Jesus, a remissão dos pecados. Em Jesus Cristo, há poder, porque foi o próprio Pedro mesmo que levantou a sua voz. Em Atos capítulo de número 4, versículo 10, Pedro diz: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só no nome de Jesus, só o nome de Jesus que tem essa capacidade, que tem esse poder. Não há líder, não há denominação, não há pessoa que seja capaz de transformar a vida do ser humano, mas o nome de Jesus, a certeza de vitória, a certeza de restauração. Não sei, talvez a luta veio para te derrubar, para te afligir, para te matar, mas nessa noite Jesus Cristo vem para te levantar, para te resgatar, para te erguer, para te curar. No nome de Jesus há milagre, no nome de Jesus há restauração, no nome de Jesus há perdão. Por mais difícil que tenha sido, por mais dores que hajam na alma de um ser humano, por mais ferido que esteja o coração do ser humano, Jesus Cristo tem poder de restaurar, de curar as feridas da alma de um homem. E o interessante é que o milagre da vida de Enéas não foi só a doença que ele tinha, não foi apenas a paralisia de suas pernas, mas no versículo 35, nós vemos que o milagre que aconteceu na vida de Enéas serviu para a evangelização e para a propagação do evangelho de Cristo. E Lida e Sarona, duas cidades, se converteram ao Senhor por meio da vida de Enéas. Olharam para aquele homem e perguntaram: mas quem é este? Não era aquele paralítico, doente, 8 anos numa cama? O que foi que aconteceu? Enéas, eu voltei a louvar porque eu conheci a Jesus, Ele me curou, sarou as minhas feridas, hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E a cidade aceitou a Jesus pelo testemunho daquele homem. A mesma coisa acontece na sua vida. O que Jesus está fazendo, fez e faz na sua vida, serve para que o nome dele seja engrandecido por meio de você. Não é o seu nome que vai crescer, não é você que vai ser exaltado, é o nome de Cristo que vai ser exaltado na sua vida. Não é que Deus vai te elevar a lugares tão altos que os outros vão olhar para você de baixo para cima e vão te admirar. Não é isso. É que o brilho de Cristo vai resplandecer na sua vida de forma tão grande que as pessoas serão impactadas por meio da sua história. Cristo vai fazer a diferença nas vidas das outras pessoas por meio de você, porque Ele te chamou para ser uma bênção. Hoje você pode estar caída, hoje você pode estar prostrado, mas o nome de Jesus Cristo, eu te digo, levanta, porque Jesus Cristo te dá saúde. Glória a Deus, glória a Jesus. E para finalizar, irmãos, eu sou prova viva que Jesus Cristo dá saúde. Glória a Deus. Quando eu era pequeno, 9 anos de idade, eu fui acometido por uma doença e fui desenganado dos médicos. Quando descobriram qual era o problema que eu tinha, o médico disse que já era tarde demais. Era um menino e estava um surto de dengue tremendo na região, e meus pais pensavam que eu estava sendo acometido por dengue, mas não era. Era um problema nos rins. A filtração dos meus rins estava parando, e a gente não conseguiu perceber o problema, até o momento que eu
passei quase 3 dias para urinar, e quando urinei, saiu sangue. Quando chegou nesse estado, que, enfim, eu já estava internado há uns 3 dias no hospital, o médico percebeu, então, ele está com problema nos rins, vou encaminhar para um especialista. Só que o especialista, quando a gente chegou, não tinha mais solução. Porque ele disse, não fico com esse menino por dinheiro nenhum nesse mundo. Vocês procuraram, com o filho de vocês, tarde demais. Estava o meu pai, minha mãe e eu ali. E o médico disse isso na nossa frente, sem medo, né? Com toda a coragem do mundo. Vocês procuraram tarde demais. E isso era na cidade de Souza. Ele encaminhou a gente para um outro hospital, né, só para contextualizar melhor para os irmãos. Eu estava há 3 dias internado em um hospital. O médico de lá, quando reconheceu que era problema nos rins, encaminhou para o especialista. Quando a gente chegou no especialista, o especialista disse, não tem mais jeito, mas tentem ir para esse outro hospital. E peçam a Deus para que vocês consigam chegar nesse outro hospital com seu filho com vida, porque ele já está opado e não tem mais jeito para o seu filho. Eu tinha apenas 9 anos de idade. Meu pai era um diácono que por muitos anos ficou afastado da igreja, mas há pouco tempo ele tinha retornado, porque você sabe muito bem, alguém que conhece a fé pode até sair do nosso meio, mas ainda fica uma semente lá dentro, que por mais que essa pessoa viva mundo afora, faça o que quiser da sua vida, aquilo que a pessoa viveu aqui dentro, nunca vai deixar ela. Sempre essa pessoa vai ter algo para recordar. E chegou um momento que meu pai, sendo um diácono afastado da igreja, disse, não, chegou o tempo, eu tenho que retornar para o Senhor, não consigo mais viver. Meu pai voltou e com poucos dias eu adoeci. E minha família era muito simples, muito pobre. A gente morava no sítio da cidade de Lagoa. A gente não tinha qualquer recurso financeiro. E para sair de um hospital e estar viajando, e estar pagando frete, um motorista para viajar, isso era muito pesado. Mas enfim, meus pais, mesmo sem condições, não tem o que fazer, a gente tem que investir, não vamos deixar o nosso filho morrer. E a gente sai de Souza, quando vai chegando, tem que passar por Lagoa para ir para Campina Grande. Chegando em Lagoa, me dá uma primeira crise. E eu recordo muito bem que era como se eu perdesse totalmente as minhas forças, me dava uma gastura terrível, e eu não me segurava, eu caí nos braços de meu pai, e eu tentava vomitar alguma coisa, mas não saía nada, porque fazia 3 dias que eu também não comia. E os meus pais começaram a se preocupar, e meu pai começou a orar e dizer, meu Deus, não leve meu filho, não permita que meu filho se vá. E ali nós passamos por Lagoa, a gente conseguiu chegar até Campina Grande, e durante todo o caminho eu fui nesse estado, mas Deus não permitiu que a morte me tragasse dentro daquele carro. Chegando em Campina Grande, me levaram para uma UTI, foram procurar um médico que cuidasse de criança com problema renal, que não tinha especialista naquele hospital, para fazer esse tipo de tratamento. E enfim, o médico chegou, viu a minha situação, níveis de ureia, creatinina altíssimos no sangue, eu estava com anemia, eu estava com arritmia cardíaca, eu estava com pressão alta, eu estava com bronquite, os meus rins não funcionavam mais, o meu intestino estava parando de funcionar também. Pensa na situação. A enfermeira, quando viu, ela disse, minha mãe escutou e minha mãe passou mal quando viu isso, essa criança está como um cordeirinho, só esperando a hora no matadouro. E eu fiquei naquela cama, deitado, e enquanto eu estava ali, minha mãe estava comigo no hospital, meu pai estava em casa e a igreja se levantou em oração. A igreja começou a orar, e quando a igreja do Senhor começa a orar, algo diferente acontece, coisas diferentes acontecem. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito, e de muitos justos orando, o poder
é ainda mais tremendo, meus irmãos. Há poder, meu irmão, na oração da igreja. Quando a igreja se une e ora com fé, há poder. Todas as coisas dentro dos planos de Deus começam a acontecer a partir da oração dos seus santos. E naquele momento, enquanto a igreja orava, o Senhor me sustentou ainda com vida ali naquele hospital, mas o meu quadro piorava, eu não me alimentava, e eu passei mais ou menos de 2 a 3 semanas sem tomar água, porque não podia. Eu era um menino de 9 anos, pesava quase 60 quilos, mas não de gordura, nem de massa, era inchado, porque todo o líquido que eu tomava havia ficado entre a carne e o couro. Então pensa numa situação, colocaram diálise, é diferente da hemodiálise, eram uns tubos de soro com antibióticos, que vinham para a barriga e lavavam tudo aqui dentro. Essa diálise infeccionou, criou pus dentro. Além disso, depois começou a vazar a diálise, então foi algo terrível. Chegou um ponto do meu pai dizer para minha mãe, Rita, eu não quero mais ouvir a sua voz. Rita é o nome da minha mãe. Eu não quero mais ouvir a sua voz, porque eu não aguento mais saber que meu filho está nessa situação. Só que, enquanto estas coisas aconteciam, havia uma igreja que se empenhava em oração. Havia uma igreja que tinha fé e se empenhava em oração. E quando a igreja ora, alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece. Não sei o que aconteceu com você durante essa pandemia. Você parou de orar, de ler a Bíblia, mas Deus nessa noite vai te levantar. Você não vai ficar prostrada nem prostrado. Você chegou nessa noite até bem aparentemente, mas Deus sabe como é que está a sua alma. E nessa noite Ele quer te levantar, Ele quer te curar, Ele quer sarar essas dores, esses traumas. Um dia, enquanto o departamento infantil que eu participava fazia uma oração, eu não perdi o ensaio das crianças, e todo ensaio, depois que eu saí, as crianças continuavam orando, e naquele dia eles fizeram uma corrente de oração, e no instante que aquelas crianças oravam, a gente descobriu isso porque cruzou os horários depois, chegou uma pessoa na porta da UTI onde eu estava, e aquela pessoa, na minha cabeça, talvez fosse um médico, olhou para mim e perguntou: qual é o seu nome? E eu disse: é Mateus. E ele disse: Mateus, Jesus vai lhe curar. Na verdade, Ele já lhe curou. E aquele homem saiu. Quando ele falou isso, ele chegou na porta, porque tinha uma porta do meu lado, que dava acesso ao quarto da médica que ficava logo à frente. E ele chegou, falou isso e saiu. E quando a médica, que não estava dentro da UTI naquele momento, chegou, ela notou alguma coisa diferente no equipamento conectado, né? Porque meu corpo estava todo ligado a aparelhos, era criança, estava nu em cima da cama, todo conectado a aparelhos. A médica olhou e disse: aconteceu alguma coisa. Mateus urinou, o rim dele parece que está funcionando, alguma coisa aconteceu. Aí eu me animei e disse para a médica: agora há pouco chegou um homem aqui e disse que Jesus ia me curar. A médica olhou para mim e disse: não, meu filho, não entrou ninguém aqui. Eu disse: entrou, ele chegou aqui na porta e falou. A mulher disse: então só pode ter sido Deus, porque ninguém entrou aqui na UTI. Os médicos não viram, as enfermeiras não viram, as câmeras do hospital não captaram, mas alguém chegou naquela porta e liberou uma palavra, porque a igreja, quando ora, Deus move a sua mão. Naquele mesmo momento, minha avó, que morava em São Paulo, recebeu uma visita. Alguém chegou, bateu na porta. Quando ela abriu, era o irmão Antônio.
um irmão de oração lá de São Paulo, que ela tinha pedido oração e dito: irmão Antônio, ore pelo meu neto porque ele está muito doente. Era o irmão Antônio na porta da casa da minha avó lá em São Paulo, e o irmão Antônio olhou para ela e disse assim: o seu neto está sendo curado. E a minha avó perguntou: como é que você sabe? Ele disse: eu estava orando em minha casa agora, e eu tive uma visão. Eu via um garoto deitado numa cama, e ao seu lado uma grande bola de fogo, e o Senhor me disse que naquele momento estava curando o menino. O Deus que nós servimos ainda é Deus de milagres, ainda é Deus de curas. Por mais que algumas evidências digam que não, por mais que a dor se demore, por mais que a luta se prolongue, mas o nosso Deus ainda é o Deus que faz milagres e ainda é um Deus que cura. Jesus cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, transforma o mais vil pecador e ainda dá a certeza de vitória, de salvação. Que Deus tremendo, que nos amou, que tem cuidado de você, que tem cuidado de nós. Que nessa noite o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida, a sua casa. Quem crê nessa palavra? Quem crê que Jesus Cristo, aleluia, não fique triste, glória a Jesus. ou não, porque para tão cedo Glória a Deus. assim, Você pode levantar a sua mão. até Glória a disse: Deus me esqueceu, mas Ele não esquece os seus. Você pode louvar a Deus nessa noite. Mudou teu cativeiro, Glória a Deus. repreendeu o devorador. Erga agora a tua cabeça, vem tomar posse da vitória, a tua bênção já chegou. Você pensava que essa noite ia ser só mais uma reunião. Se você cair, Ele te levanta. Glória a Jesus. Se chorar, Ele te consola. Mas nessa noite, Jesus está segurando pela sua mão e te levantando. Você não vai ficar prostrado nem prostrada. O Deus que cuida de você está aqui. Ele te viu e Ele te cura agora. Atravesse o abismo, sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá, já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão, você está livre até pra voar. Voa agora nas asas do vento, pois a vitória é tua, é tua, é tua, a vitória é tua. Nessa noite, há alguém em nosso meio que quer entregar a sua vida para Jesus, que quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não é simplesmente abraçar uma religião ou uma outra religião, é reconhecer a Cristo como sumo sacerdote, como único, como a pedra, como Senhor e Salvador de sua vida. A pedra que foi rejeitada pelos homens, mas para Deus, para nós igreja, ela é eleita e preciosa. Quem está em Cristo é nova criatura. Coisas velhas já passaram e tudo se faz novo em nossa vida.
Há alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Ou quem sabe, você precisa reatar o seu relacionamento com Ele. O convite está aberto. Jesus continua de braços abertos para você. Ele não esqueceu, Ele não abandonou, Ele não te desamparou, Ele continua cuidando de você. As mãos dele continuam estendidas para te abençoar. Mas nessa noite, nós precisamos reconhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. O convite está aberto. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus continue abençoando ao seu povo. Amém.